Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática. A aula de hoje a gente vai falar sobre permutação, beleza? Apesar de existirem vários tipos de permutação, né? Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, permutação caótica até, que é uma que vocês talvez nunca tenham escutado falar. O nosso foco na aula de hoje vai ser na permutação simples, beleza? E em vários exemplos, né, que aparecem aí de questões de permutação simples, beleza? Então, se você quiser, antes do vídeo, tentar fazer as questões, beleza? Eu vou começar a fazer um pouco diferente agora nos vídeos aqui do canal. Eu vou passando questão a questão, beleza? Para o caso de você querer fazer as questões, você poder pausar o vídeo, né? Faz as questões e depois volta para poder assistir, beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Esse daqui é o nosso segundo exemplo. Esse daqui é o nosso terceiro exemplo. Essa daqui é a nossa quarta questão, nosso quarto exemplo. E no final da aula a gente vai resolver uma questão do vestibular do UNB de 2017, beleza? Então, vou voltar lá para o nosso primeiro exemplo. Caso você queira tentar fazer essas questões, dá uma pausa aí a tela, né? Pausa o vídeo, dá um print aí da tela, enfim, tenta resolver as questões e depois volta aqui para a gente poder resolver, beleza? Bom, começando aqui pelo primeiro exemplo, ele quer saber quantas sequências distintas de cartas são possíveis de serem obtidas após o embaralhamento de 52 cartas distintas de um baralho convencional. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, tá? Não sei se todo mundo está acostumado com cartas de baralho, mas é importante que vocês saibam, porque alguns vestibulares não especificam, né, quais são essas cartas e os naipes, etc. Então, aqui a gente tem 13 cartas de um naipe que é o naipe de paus, 13 cartas de ouros, 13 cartas de copas, que é o coraçãozinho, e 13 cartas de espadas. As 13 cartas são sempre iguais para todos os naipes. É o as, que seria a unidade, depois 2, 3 até chegar no 10, valete, dama e rei. Beleza? Tirando no truco, né, que a dama é menor do que o valete, que é menor do que o rei. Bom, então eu quero saber quantas são as sequências possíveis, né, que a gente pode obter após o embaralhamento dessas 52 cartas. Então imagina que eu vou pegar todas essas 52 cartas, vou embaralhar, beleza? E fiz uma pilhazinha de cartas. Eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso ter uma sequência de cartas sendo retirada, né? Por exemplo, a primeira carta poderia ser essa, beleza? Poderia ser um 8 de ouros. A segunda carta poderia ser um 4 de copas. A terceira carta, um 4 de paus. E assim por diante, beleza? Ele quer saber de quantas formas isso pode ocorrer. Então, a nossa resposta aqui vai ser até relativamente simples, tá? A gente vai pensar aqui pelo princípio multiplicativo. A gente vai ter uma primeira carta, uma segunda carta, uma terceira carta, até que a gente chegue na carta 52, na 52ª carta. E é 52 porque são 13 de cada um dos naipes. Então, se você multiplicar 13 por 4, isso vai dar 52. Primeira carta, a gente pode escolher de 52 formas, pode ser qualquer uma dessas, né? Beleza? Digamos que você escolheu o 6 de ouros, é uma das formas de você ter essa primeira carta. Então, para a segunda, você vai ter 51 possibilidades, digamos que seja o 9 de paus, beleza? Para a terceira, você vai ter 50, porque já foram utilizadas duas cartas, digamos que seja aqui o rei de espadas, beleza? E assim sucessivamente, né, vai ficar 50, 49, 48, etc, etc, até que a última carta só vai sobrar uma, eu vou ter uma possibilidade. E pelo princípio multiplicativo, né, lembrando daquele lance das ramificações, das 52 possibilidades para a primeira carta, ramificam 51 para a segunda, depois 50 para a terceira e assim por diante. Então você vai ter aqui como resposta o produto desses números, 52 vezes 51 vezes 50, até chegar lá em 3 vezes 2 vezes 1. Só que por isso que a aula anterior foi importante, e se você não assistiu, eu ainda não sei fazer isso, tá? Eu tô arriscando aqui, mas eu vou tentar deixar um card aqui em cima, beleza? Para vocês poderem acessar a aula anterior. Mas esse produto, ele é representado de uma forma que é o produto dos 52 primeiros números naturais, que é o 52 fatorial, beleza? E esse tipo de problema, ele é caracterizado como um problema de permutação, beleza? Uma permutação simples. Então, já deixei aqui o enunciado, vamos só ler aqui agora, ó. O que é uma permutação simples? Então, a quantidade de maneiras de ordenarmos n objetos distintos é dada por n vezes n-1, vezes n-2, n-3, blá, blá, até chegar em 2 vezes 1, que é igual ao n fatorial.
Cada forma de ordenação, né, ela é denominada uma permutação simples de n objetos, logo a quantidade de permutações simples representada por P de n, tá? Uma notação bem comum, esse P de n, é dado por P de n igual a n fatorial. Então, por que isso é importante? Porque nesse problema aqui, por exemplo, o que a gente tem, na verdade, você tem 52 objetos e você quer ordenar todos eles. Beleza? É como se você estivesse fazendo uma fila desses objetos, tá? Imagina que ao invés de cartas você tivesse 52 pessoas e eu te perguntasse de quantas maneiras você poderia ordenar essas pessoas em fila. Então, a primeira pessoa da fila tem 52 formas de escolher. A segunda, 51, depois 50, 49, 48, assim por diante. E esse tipo de problema é um problema de permutação simples, beleza? A gente vai ver mais adiante que, por exemplo, se eu não quisesse fazer uma fila com 52 pessoas, mas eu tivesse 52 pessoas disponíveis e eu fosse fazer uma fila só com 3, por exemplo, isso não é um problema de permutação, é um problema de arranjo, a gente vai ver mais lá na frente, beleza? Mas quando você tem N objetos e você quer saber todas as ordenações possíveis desses N objetos, então o problema que a gente está lidando é um problema de permutação simples, beleza? Então, se você tivesse percebido isso aqui desde o início, você não precisaria fazer o princípio multiplicativo. Bastaria você fazer P de 52, porque é uma permutação de 52 objetos, que é igual a 52 fatorial, beleza? Esse 52 fatorial, inclusive, foi um problema que a gente fez lá na aula passada também, quando a gente falou de fatorial, que foi até um desafiozinho que eu deixei para vocês, que era com quantos zeros termina esse número, beleza? E olha só o tamanho desse número, do 52 fatorial. Se você achava que ele era grande, talvez você não imaginasse o quão grande ele realmente é, beleza? É um número gigantesco. E lá no nosso desafio, a gente viu, usando um certo método, que esse número terminava com 12 zeros. Então, vamos só confirmar isso aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros, beleza? Então, se você não assistiu o vídeo anterior de fatorial, volta lá, porque é um desafio legal para você descobrir com quantos zeros termina esse número. E até, se você quiser um outro desafio, né, seria com quantos zeros termina o número 2020 fatorial, beleza? Deixem nos comentários, tá, o seu palpite a respeito de com quantos zeros termina o 2020 fatorial, beleza? Que aí, se vocês colocarem nos palpites, depois eu posso deixar a resposta correta aí para vocês, beleza? E só mais um detalhe a respeito desse problema, tem um vídeo que é muito fera, que eu também comentei na aula passada de fatorial, que é um vídeo chamado, ele é em inglês, tá? Então é 52 Factorial, de um canal que é o Numberphile. Eu vou tentar encontrar isso legendado para vocês, mas eu não sei se eu vou encontrar. E também vou tentar deixar um card aqui em cima, tá? Para que você possa acessar esse vídeo, porque é um vídeo bem legal, ele mostra de uma maneira bem divertida o quão grande é esse número que está aqui, beleza? Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo, vamos lá para o nosso segundo exemplo agora de permutação simples. Nosso segundo exemplo é de uma questão do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá? A maior referência de matemática hoje no país, e ele quer saber quantos são os anagramas da palavra capítulo possíveis, que começam e terminam por vogal, que tem as vogais e consoantes intercaladas, que tem as letras C, A e P juntas nessa ordem, blá, 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 blá. Beleza? Então, primeiro, vamos entender o que é um anagrama, beleza? Um anagrama é uma forma de você reorganizar as letras de uma palavra e não precisa fazer sentido, tá? Não precisa ser uma palavra que exista no nosso vocabulário. Por exemplo, eu posso reorganizar essas letras aqui dessa maneira, ó, tipo AC, TIP, OLU, por exemplo. Beleza? Ó, aqui está a letra C, depois que era a letra A, ela está aqui, depois o P está aqui, depois o I está aqui, o T está aqui. Estão vendo que é tipo uma fila que eu estou fazendo com essas 8 letras que eu tenho disponíveis aqui, beleza? Então, o anagrama é isso, beleza? Inclusive, existe um anagrama, por exemplo, que é interessante, né? A palavra argentino tem um anagrama que é ignorante, beleza? Não que isso represente alguma coisa, mas, enfim, é só uma curiosidade aqui, porque o I está aqui, o G está aqui, o E está aqui, o N está aqui está o T, aqui está o outro N, aqui está o O, aqui está o R e aqui está o A, beleza? Então, essa é a ideia de anagrama, tranquilo? Bom, então, para resolver a nossa letra A,
Quantos são os anagramas possíveis da palavra capítulo? São 8 objetos, importante frisar aqui que são 8 objetos todos distintos, tá? Porque se eu tivesse objetos iguais, eu teria que lidar com esse problema de uma outra forma, que é o que a gente vai ver em permutação com repetição, mas nesse caso todas as letras são distintas, então de quantas formas eu poderia reorganizar essas letras, essas 8 letras? A resposta é simplesmente uma permutação de 8, beleza? Pelo mesmo motivo que a gente viu das 52 cartas anteriormente. Permutação de 8 é 8 fatorial, e o 8 fatorial eu expliquei lá no vídeo de fatorial, que é um dos fatoriais que eu já tenho meio que decorado, ele é 40.320, beleza? Letra B, que começam e terminam por vogal. Bom, começam e terminam por vogal, então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, nossa primeira letra obrigatoriamente tem que ser uma vogal. Depois você vai ter outras 6 letras aqui no meio, e a nossa última letra também vai ter que ser uma vogal, correto? Então aqui a gente vai ter um problema que a gente já viu lá em princípio multiplicativo, que é, quando você tem restrições, você sempre deve começar pelas restrições, senão você vai atrasar um futuro problema que você teria na tua resolução, e isso vai dar ruim, vai dar um problema, beleza? Você não vai conseguir resolver porque você não vai saber muito bem o que aconteceu antes de você chegar naquela tua restrição. Então, sempre em análise combinatória, comece pelas restrições. Ah, Fredão, mas eu vou começar por essa vogal ou por aquela? Tanto faz, beleza? Pode começar por essa desde que depois você vá para aquela, pode começar por aquela desde que depois você volte para essa daqui. Então, a tua primeira vogal, a gente pode escolher, e aí é importante a gente frisar isso, né? A gente tem aqui 4 vogais, beleza? Que são as letras A, I, O e U. E a gente tem 4 consoantes, que são as letras C, P, T e L, ok? Então, para escolher a primeira vogal, eu posso escolher de 4 formas. Essa é a minha primeira decisão. A minha segunda decisão, que é a outra vogal, não pode ser igual à primeira, né? Porque eu não vou poder ter repetição aqui, porque é uma permutação, né? É uma troca de posição entre esses elementos. Então, se eu escolher, por exemplo, a letra A para vir para cá, ela não pode vir para cá também. Então, vão sobrar 3 vogais aqui. Independentemente de quais sejam as outras 2 vogais que sobram para cá e as 4 consoantes, o fato é, aqui no meio, eu posso reorganizar as 6 letras que sobraram de 6 fatorial formas, porque esse problema é uma permutação de 6 elementos, beleza? Uma vez que são 6 elementos distintos que eu posso trocar de qualquer forma nessas posições. Então, qual que é a nossa resposta para essa letra B? O produto do 4 pelo 3 pelo 6 fatorial. 4 vezes 3 é 12, 6 fatorial é 720, 12 vezes 720, 720 é 120, 140, vai dar 7.200 mais 1.440, que é 8.640, beleza? Essa é a resposta da nossa letra B, tá? Na letra C, ele quer que a gente coloque vogais e consoantes intercaladas, beleza? Vogais e consoantes intercaladas, você pode pensar esse problema de 2 formas. A forma mais direta de você pensar é a seguinte. A primeira letra tanto faz, eu posso colocar qualquer uma das 8 letras, beleza? Porque eu só tenho que intercalar vogal e consoante. Suponha que você começou escolhendo a letra A, então você começou escolhendo uma vogal. Se você começou escolhendo uma vogal, obrigatoriamente a próxima vai ter que ser uma consoante, e você ainda dispõe de 4, eu vou até escrever elas aqui, só para a gente não se perder, né? Então, digamos que você escolheu a letra A, beleza? Para essa casa aqui agora, você pode escolher qualquer uma das 4 consoantes. Então, ficaria 4 possibilidades. Digamos que você escolheu a letra T. Uma vez que você colocou aqui o T, você vai ter que colocar aqui uma vogal. Só que agora você só tem 3 vogais disponíveis. Então, aqui ficam 3 possibilidades. Por exemplo, digamos que seja o O, beleza? Se você escolheu o O, então o próximo tem que ser uma consoante, que pode ser escolhida de 3 formas. Por exemplo, digamos que você escolheu o L. Se aqui era uma consoante, aqui tem que ser uma vogal. Digamos, você tem 2 possibilidades, né? Que estão aqui. Digamos que você escolheu o U. Agora você vai ter 2 possibilidades para a próxima consoante, por exemplo, P. Por fim, só vai sobrar uma possibilidade para a vogal, que é o I, e uma possibilidade para a consoante, que é o C. Beleza? Aí bastaria você fazer esse produto agora, do 8 pelo 4 pelo 3, 3, 2, 2, 1, 1, beleza? Que no fundo é 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial, já eu explico o porquê disso daqui.
Isso é 2 vezes 24 vezes 24. 24 ao quadrado é 576. 2 vezes 576 é 1.140, 152. Então, 1.152. Beleza? Ah, Fredão, mas aqui você colocou uma vogal. E se eu tivesse começado por uma consoante? Não mudaria absolutamente nada. Por quê? Digamos que você começou pela letra T. Então, se você começou por uma consoante, sobram 4 vogais para cá. Digamos que você escolheu o A. Sobram 3 consoantes para cá porque você já usou o T. Depois sobram 3 vogais para cá porque você já usou o A. Então, tanto faz, né? O 8 aqui é justamente porque a primeira pode ser tanto uma consoante como uma vogal. Beleza? Uma segunda forma que eu vou deixar para vocês pensarem aí, até para que vocês possam confirmar esse nosso resultado, é: você poderia ter quebrado esse problema em 2. Você poderia fazer uma situação em que você começa com vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ou uma situação em que você tivesse consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Beleza? E aí, você depois que você fizer essa possibilidade aqui e essa possibilidade, você vai ter que somar esses dois resultados por conta desse ou que é aditivo, beleza? Então fiquei como exercício para vocês confirmarem essa nossa resposta que está aqui, beleza? Deixa eu só confirmar que eu estou inseguro aqui nesse 24 ao quadrado, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Aqui fica 16, aqui fica 4, aqui fica 8 com 8, 16, esse 1 vem para cá, fica 7, esse 1 vem para cá, fica 8, então 576, beleza, tá? Se você ficou curioso com esse método, aguarde um pouquinho. Esse método aqui é um método chamado método dos nós, e ele vai aparecer aqui no nosso canal em algum momento, beleza? Bom, foi aqui a letra C, vou apagar só para a gente ganhar um espacinho, beleza? Letra D, que tem as letras C, A e P juntas nessa ordem, beleza? Então olha só, galera, se eu quero agora as letras C, A e P juntas nessa ordem, o que vai acontecer é que, por exemplo, a palavra capítulo, ela satisfaz essa condição, porque você tem C, A e P juntas nessa ordem. Já se você fizer uma troca aqui, por exemplo, do I com o P, isso aqui vai gerar um outro anagrama da palavra capítulo, que é um anagrama válido, mas ele não é um anagrama que satisfaça a condição da letra D, porque você não tem C, A e P juntas. Então isso aqui não pode acontecer. Outra coisa que não poderia acontecer seria trocar, por exemplo, C com A. Porque se eu trocasse o C com A, eu teria ACP, ítulo, beleza? Nesse anagrama, você tem as letras C, A e P juntas? Até tem, né? Só que elas estão naquela ordem? Não, porque está numa ordem diferente que é A, C e P, beleza? Então a saída para essa letra D é mais ou menos você pensar assim, tá? Imagina que cada uma dessas letras é uma peça de um Lego, beleza? Eu tenho aqui 8 peças, beleza? E elas se encaixam perfeitamente de qualquer forma. Eu posso trocar essa peça com essa peça com aquela, enfim. Você vai conseguir encaixar todas elas aqui e cada encaixe diferente vai formar um anagrama diferente. Agora, se eu quero juntar C, A e P, pensem que nesse Lego eu vou ter uma única peça que vai estar grudada. Você passou agora um super bonder aqui, beleza? Nessas letras C, A e P. Elas estão juntas e você tem as outras peças aqui do seu Lego, beleza? Tá? Então, agora, se eu quero formar anagramas dessa palavra com C, A e P juntas nessa ordem, eu vou, ou eu posso, trocar de posição esses blocos, né? Só que lembrando que C, A e P, como vão estar juntos e nessa ordem, eu não vou ter como fazer uma troca do P com A, por exemplo, porque está tudo grudado aqui, né? Então, ao invés de você ter 8 peças, que é o que a gente fez lá no começo, quantas peças a gente tem aqui agora que a gente pode permutar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é essa peça que tem as letras C, A e P juntas, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui é uma permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, que é 720, beleza? Se você ficou inseguro com essa ideia, né, porque alguns alunos me perguntam o seguinte, quando eu falo que é 6. Ah, Fredão, mas aqui você tem 3 letras, como é que elas vão ocupar só um espaço, beleza? Não é muito bem isso que eu estou falando. Se você pegar qualquer anagrama dessa palavra, tá, que você satisfaça a condição da letra D, por exemplo, I, O, CAP, T, L, U,
beleza? É um anagrama que satisfez aquela condição. E é um anagrama em que você tem uma primeira peça aqui, uma segunda peça aqui, uma terceira peça aqui, uma quarta, uma quinta e uma sexta, beleza? São essas 6 peças que foram permutadas, mas note que essas 3 letras, elas continuam ocupando 3 espaços, beleza? Eu continuo tendo um anagrama que tem 8 letras. Só que esse bloco, ele está sempre caminhando junto, né? Eu não posso fazer quebras nesse bloco e nem trocar os elementos que estão dentro desse bloco, beleza? Então, essa foi a letra D, a resposta é 720. A letra E é quase a mesma coisa da letra D. Eu quero que tenha as letras C, A e P juntas em qualquer ordem, beleza? Então, agora se eu quero elas juntas em qualquer ordem, o que que muda na minha letra E, beleza? O que muda na minha letra E agora é que, primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Na letra E, eu vou ter mais ou eu vou ter menos possibilidades do que na letra D? Tá? Eu vou ter mais anagramas ou menos anagramas possíveis? E bom, a resposta é: você vai ter mais anagramas possíveis, porque agora você tem mais liberdade para trocar essas peças. Elas continuam tendo que andar juntas como um bloco, só que agora você, além dessa configuração, vou fazer aqui um desenho bem bonitinho só para vocês entenderem aqui, não ficar dúvida quanto a isso, tá? Para cada anagrama que você tinha aqui, em que as letras C, A e P estavam juntas, você vai ter agora algumas outras possibilidades de anagrama, como por exemplo, CPA, depois vindo a palavra, a mesma coisa aqui, né? Tipo ítulo. Você também poderia ter ACP e depois ítulo. Você também poderia ter APC e depois ítulo. Você também poderia ter PAC e depois ítulo. E também PCA e ítulo depois. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Para cada anagrama que era válido na letra D, você tem agora 6 anagramas que são válidos na letra E, uma vez que você pode permutar o seu A e o P de posição. Beleza? Então, a nossa resposta para a letra E é, em linhas gerais, você fazer uma permutação de 6 elementos, beleza? Que seria a permutação entre os blocos, beleza? O que seriam esses blocos que eu estou falando aqui? É o bloco CAP, o bloco I, o bloco T, o bloco U, o bloco L e o bloco O, beleza? São 6 bloquinhos que você tem, você pode permutar todos eles para fazer aquela fila. Só que agora para cada configuração, e isso não vale só para a palavra capítulo, tá? Se eu pegasse, por exemplo, a palavra ito, cap, ol, beleza? Notem que para esse anagrama que é válido aqui, eu tenho também 6 anagramas, seguindo essa mesma lógica que a gente teve aqui, né? Eu tenho 6 anagramas que seriam válidos na letra E, beleza? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa solução que você tinha aqui na letra D, que era o 720, que é esse 6 fatorial da permutação dos 6 blocos, e vai multiplicar pela permutação de 3. Por que aqui surgiu 6? Por que foram 6 possibilidades? Porque você está permutando 3 letras em 3 espaços aqui, beleza? Então, de novo, você tem um problema de uma permutação simples, só que essa permutação ela não é entre esses blocos, é uma permutação dentro, então a permutação dentro do bloco CAP, beleza? Que eu determinei que seria uma caixinha aqui, mas agora você pode trocar essas letras de posição, correto? Então aqui a gente vai ter 6 fatorial vezes 3 fatorial, isso aqui vai ser igual a 720 vezes 6, e 720 vezes 6 é 4.200 com 120, 4.320. Beleza? Essa é a resposta da letra E. E, para finalizar, tá? Essa aula está começando a ficar um pouco maior do que eu imaginava, então eu vou cortar essa aula de permutação em parte 1 e parte 2, beleza? E aí a gente faz aquelas questões que eu deixei lá no final, exemplo 3, exemplo 4 e a questão do vestibular do NB, na parte 2 dessa aula de permutação. Beleza? Então, finalizando aqui agora com a nossa letra F, eu quero saber quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem as letras C e A separadas por pelo menos uma letra. Cuidado, porque olha só, nessa questão eu quero que C e A estejam separadas por pelo menos uma letra, mas a gente vai ter várias possibilidades que poderiam acontecer. Por exemplo, fazer aqui os 8 espaços, né? 4, 8, ok.
Então você pode ter o C e o A aqui, é uma possibilidade. Você pode ter o C e o A nas pontas, beleza? Você pode ter primeiro o A e depois o C, beleza? Então, isso daqui, se você for tentar fazer pelo método construtivo, né, que a gente também já discutiu aí em aulas anteriores da playlist, então se você caiu aqui de paraquedas, tá? Seria legal que você desse uma olhada nas playlists. São duas, uma playlist de combinatória descomplicada, beleza? Onde eu falo toda a teoria, esses exemplos iniciais e algumas questões de vestibulares mais convencionais. E uma outra playlist que é de combinatória aprofundada para quem está querendo aí, sei lá, vestibulares paulistas, questões discursivas, questões do ITA, IME, Olimpíadas. Então, seria legal que vocês dessem. E tem uma outra playlist que é toda a combinatória, se eu não me engano, e nessa playlist toda a combinatória tá a sequência certinha que junta tanto a descomplicada quanto a aprofundada, beleza? E lá numa dessas aulas, se eu não me engano foi a segunda aula da playlist mais completa, a gente viu um método que é chamado método destrutivo, beleza? E o que é esse método destrutivo? É você fazer pensando em tudo que você quer ou tudo que pode acontecer e você exclui aquilo que você não quer que aconteça. Então você faz o total de casos menos, vou colocar assim, os casos indesejados. Indesejados. Beleza? Qual o total de casos? Bom, de quantos são os anagramas da palavra capítulo? É permutação de 8, beleza? Que é 8 fatorial. Quais são os casos indesejados? O que você não quer que aconteça? É que as letras C e A estejam juntas. Por quê? Ou elas estão juntas ou elas estão separadas. Então, os nossos casos indesejados, eles vão ser muito parecidos com o que a gente teve lá na letra E. Você vai grudar esse bloquinho A e C, beleza? Vai ter todas as outras letras, né? Os outros bloquinhos aqui. Então, você vai ter o P, você vai ter o I, vai ter o T, vai ter o U, vai ter o L e vai ter o O, beleza? Da palavra capítulo. Então, aqui nesse caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos no total. Então, você vai ter uma permutação de 7. Só que lembrando que eu também posso permutar dentro do bloco, né? Porque eu posso trocar o A e o C de posição onde quer que eles estejam, beleza? Ou onde quer que esse bloco aqui esteja. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui pela permutação de 2. Logo, isso aqui vai ser 7 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo essa conta, né? 8 fatorial menos 7 fatorial vezes 2 fatorial. Para não ter que fazer as duas e depois subtrair. Eu posso fazer uma manipulaçãozinha algébrica aqui. 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2, porque é 1 vezes 2. Então vai ficar menos 2 vezes o 7 fatorial. Se eu tenho 8x menos 2x, isso dá 6x, não é? Então, se você tem 8 vezes o 7 fatorial menos 2 vezes o 7 fatorial, você tem 6 vezes o 7 fatorial. 7 fatorial é 5.040, 6 vezes o 5.040 é 30.240, beleza? Bom, é isso nessa parte 1 de permutação simples, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né? Curta aí o nosso canal, ative as notificações, né? Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E, enfim, toda a movimentação que vocês fazem, né, ajuda bastante a gente aí na divulgação do canal. Então, se você está gostando dos vídeos, né, a gente agradece aí qualquer apoio na divulgação e no crescimento do canal. Beleza? Então, professor Fredão, fico por aqui e a gente volta no próximo vídeo com a parte 2 de permutação simples. Beleza? Abração!